Olá, como eu falei, eu traria mais da temática, né? Se assim, né, eu ver a necessidade de aprofundar mais sobre os assuntos que eu trouxe aqui. Que no caso, gente, hoje eu queria falar um pouquinho sobre a minha trajetória na igreja, né? Que foi a igreja que eu coloquei como uma igreja de heresias, de seita, que eu saí de lá, né? Eu sei, gente, que foi muito mais além de simplesmente você estar descontente com uma liderança e você não concordar com o que aquela pessoa prega, diz, né? Vai muito além disso. Eu sei muito bem que tem muitas igrejas opressoras que estão colocando um fardo muito pesado sobre os membros. A gente sabe até que recentemente teve a polêmica, né, daquele pastor, o pastor Paulo, que ele admite seus pecados, que ele machucou muitos irmãos. Então isso é mais atual do que nunca, né, falar dessa temática e trazer para as claras, né, vamos dizer assim, essa situação de igreja que oprime os irmãos, que traz esse jugo pesado. E quando eu estava nesse processo de descobrir, né, sobre essa situação, se de fato era uma igreja que condiz com a palavra de Deus, se era aquela vontade de Deus que a gente estivesse lá, eu questionei a Jesus, né? Eu falei, Senhor, se a tua palavra diz que teu fardo é leve, teu jugo é suave, por que que eu tô sofrendo um fardo tão pesado aqui nessa igreja, né? E essa passagem, ela tá em Mateus 11, capítulo 11, versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, por que que a gente tá sendo tão oprimido aqui nessa igreja, né? Se a gente faltar um culto, a gente sofre disciplina. Ou vai perder a salvação. Sabe, isso não está escrito na palavra de Deus, que você vai perder a salvação, ou que você precisa ser disciplinado, e aí você não recebe mais oportunidade na igreja por causa disso, porque você está em pecado. Não, isso não é um pecado, esse pecado aí não está na Bíblia. Até porque a gente sabe que no Antigo Testamento, quando a gente vai ler lá sobre os personagens, a gente sabe que eles não congregavam toda semana na igreja. Quando a gente lê no livro de Samuel, Ana e o seu marido Elcana, eles iam uma vez no ano no templo. Não estou dizendo que a gente vai ter que ir uma vez no ano na igreja. Estou falando que era a situação deles, que era longe, o templo ficava longe da casa deles. Eles tinham que se fazer viagens de dias, né, com carruagens, em animais, né, era o transporte da época, porque não era possível eles estar congregando todo dia ou toda semana. E nem por isso eles perderam a salvação deles, né, vamos falar assim. Então são questões que a gente tem que analisar, a gente tem que questionar sim, a gente tem que perguntar sim para Deus, tem que buscar a verdade na palavra de Deus. Então eu fiz esse questionamento. E outra coisa também, eu não tinha mais paz, né? Quando dava o horário do culto, eu sentia aflição no meu coração por causa do que a gente estava sendo oprimido, né? Pelo aquele regime severo, né? Vamos dizer assim, que você não pode isso, você não pode aquilo, e muitas das coisas você ia ver não estava na Bíblia, não estava escrito lá. Então a gente estava vivendo doutrinas do homem, né, e não da palavra de Deus. E eu sempre lendo a Bíblia, né, estudando, e eu trazia esse questionamento à mente e perguntava a Deus
que a tua palavra fala que a paz de Cristo é o árbitro do nosso coração. E eu falava, eu não estou sentindo paz, então tem algo errado nisso, né, Senhor? E essa passagem está em Colossenses 3, versículo 15, né, que fala assim, que a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. Ou seja, você tem que, para fazer alguma coisa, né, você tem que sentir paz, né, você tem que sentir Jesus confirmando no teu coração que tu tá no caminho correto, né? E você vai sentir essa certeza através dessa paz no teu coração. Tu vai ficar, tranquilo, né? Sabendo que tá fazendo uma coisa certa. Deus vai te confirmar e não vai vir uma culpa, né? Você não vai se sentir culpado. E era isso que estava acontecendo. Eu estava me sentindo assim. E sendo que quando eu me converti lá atrás, né? Na primeira igreja que eu congreguei, eu sentia tanta alegria de ir pro culto. Era o momento mais esperado do dia para mim, quando era dia de culto. Eu me vestia feliz, sabendo que eu ia adorar a Deus, que ia ofertar meu louvor para Ele, né? Eu ia cultuar o Senhor. E não estava mais acontecendo isso. Eu falei, não, tem alguma coisa errada, Senhor. Não é possível. E permaneci orando, abri jejuns e lendo a Bíblia, eu vi a passagem que eu citei para vocês, né, que é Jeremias 23, versículo 16 ao 17. O que foi, meu amor? Eu quero assistir. Ah, tá só carregando. Já que a mamãe coloca. Bota! Tá carregando. Tá a garrafa tá aí na mesa. Pega a garrafa na mesa. Pronto, Então, um questionamento que eu queria abrir para encerrar, né? É possível perder a salvação depois de ser salvo, né? Depois de sofrer toda essa opressão da igreja e trazer esses questionamentos, eu queria fazer essa reflexão, né? E aí, como é que o cristão sabe que está salvo? Primeiro, é uma coisa sua e de Deus, né? O Senhor que tem que ter confirmado isso no seu coração. É a certeza que Ele nos dá quando Ele nos salva e nos batiza com seu Espírito Santo. Então, é uma convicção que nós temos em Deus, né? Essa resposta é entre você e Deus. Mas, apesar de não ter uma resposta, vamos dizer assim, não que esteja escrito lá na Bíblia, você uma vez salvo, para sempre salvo. Não tem esse versículo lá na Bíblia, não tem. Mas tem várias passagens explicando essa situação. Como está escrito, ó, em Efésios 2, versículo 8 ao 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, a salvação, ela não vem de nós, né? Não é o muito que fizemos por Deus que seremos salvos, né? Não é o quanto somos bons que vai nos garantir salvação. Mas através da graça de Deus, né? É um dom que a gente não merece, mas que pela graça dele, que é gratuita, a gente tem, né? Tem a salvação e também a certeza no nosso coração. E citando também Efésios capítulo 1, versículo 4 e 6, que está escrito assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Ou seja, o Senhor, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, né? Então, já era algo certo,
e definido. Quando a gente é salvo, como está escrito aqui na palavra, ó, foi Ele que nos escolheu, né? Nos escolheu nele. E então, ele também nos deu essa certeza no nosso coração, que nós somos um escolhido. É algo que não necessita de questionamento, não é uma pessoa que chega para ti e fala que tu é salvo ou não. Se tu não fala em línguas, então tu não é salvo. Se tu não tem as manifestações do Espírito Santo, tu não é salvo. Não. Isso quem vai dizer é você e Deus. Então é isso, gente. Eu acho que eu tentei resumir, né, o máximo possível para que ficasse claro que não foi uma decisão tomada, né, com base numa rebeldia que você tá contra, né, você não está de acordo com as regras da igreja, então você saiu da igreja. Não foi isso. Foi que nós devemos estar sempre lendo a palavra do Senhor para sermos libertos, para que ninguém venha nos colocar leis dos homens, né, vamos dizer assim, mandamentos dos homens, né, como está escrito na palavra. Para que a gente não venha viver pelos mandamentos dos homens, mas sim pelo Senhor, né, pelo fardo leve dele, pelo jugo suave dele. Então é isso, gente. Até a próxima.